Opúsculo Humanitário, escrito por Nízia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peg Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Capítulo 57. Os fatais abusos cometidos por uma parte do nosso clero e o mau sistema de nossa educação doméstica, principalmente, têm sido, e continuarão a ser, se uma regeneradora época não brilhar para nós, a causa primordial do atraso de nossa civilização, a fonte de todos esses vícios que infestam a nossa sociedade, pervertendo tão frequentemente o caráter natural de um povo como é o brasileiro, dócil, modesto e generoso. Os mesmos viajantes ilustrados que se tenha dado ao estudo do caráter dos brasileiros fazem-lhes essa justiça, indicando de passagem as causas que todos conhecemos de nossas mais salientes faltas. O conde de Castelnau, depois de tecer justos encômios à nossa hospitalidade, diz, abre aspas, em francês, e agora traduzido em português, o brasileiro está bem longe de ter o caráter duro que se lhe atribui com frequência na Europa, pois é certamente o mais indulgente, etc. Fecha aspas. Francis de Castelnau, 1812-1880, naturalista francês, chefiou uma expedição científica à América do Sul em 1843 a 1847, fazendo um percurso de Rio de Janeiro a Lima e descendo pelo estuário do rio Amazonas. Publicou Uma História da Viagem em 6 volumes, de 1850 a 52. Fim da nota da edição. Continua em francês e traduzido em português. A desocupação, a falta de meios para estudar e a praga da escravidão tem sido a mais perniciosa influência sobre os costumes desse país, e o clero, longe de seguir o bom exemplo que se lhe é apresentado pelo da Europa, é muitas vezes o primeiro a dar o exemplo da dissolução e da ordem. Fecha aspas. Continua, em francês. Antes de minha partida do Rio, um dos chefes de igreja me dizia com um pouco de exagero, sem dúvida, aqui você encontra clero, mas não padres. Fecha aspas. Nota da edição. O trecho citado foi extraído do livro de Castelnau, tomo 1, páginas 132 a 133, Paris, Chespe Bestrade, 1850. Fim da nota da edição. Esta franqueza agrada por ser a expressão da verdade, mas não pode ao mesmo tempo deixar de revoltar quando parte de um vigário que, em vez de se esforçar para que ela nunca marche na santa via prescrita pelo seu grande fundador, se apraz em ridicularizá-la perante um estrangeiro. É também ao desleixo de tais vigários que se deve a desordem e o desrespeito tão censuráveis que reinam em nossos templos, principalmente nas ocasiões de certas festas mais concorridas. Se eles soubessem impor o devido respeito nessas solenidades, qual seria a pessoa, por mais irreligiosa, que ousesse confrontá-lo? Mas, pelo contrário, deixam inteiramente a todos, que não são ali levados pelo espírito da verdadeira religião, a liberdade de conversarem sobre qualquer assunto que seja e portarem-se com irreverência no santo recinto. Custa-nos a confessar que, antes de irmos à Inglaterra, não havíamos sentido, ao entrar em um templo do Senhor, este profundo recolhimento que inspiram a alma religiosa os lugares consagrados ao seu divino culto. Parece-nos ouvir de antemão grosseira e inepta censura de espíritos fracos ou parciais, que avaliam tudo pelas suas próprias impressões. Mas longe de ofendermos-nos, pergunta-lhes-emos com a calma do filósofo e da paciência do cristão. Quando ides assistir às nossas festividades de igreja, o que é que aí vedes em geral praticarem os fiéis? Distinguis, por acaso, na fisionomia, na atitude da maior parte deles, alguma coisa que vos prove irem ali somente orar? Podereis furtar-vos a verdade, não confessando que esses grupos, amontoados às portas de nossos templos e os que neles entram em tais ocasiões,
parecem ir antes assistir a uma representação teatral do que às cerimônias do santo sacrifício do Filho de Deus para resgatar o gênero humano? A fé que se tendes alguma vez feito parte desses falsos cristãos, concordareis de pronto conosco, e ainda, quando assim fosse, vossa consciência apoiar-nos a pesar vosso. E aconteceria isso se a maior parte dos nossos padres imitasse os dignos exemplares daqueles que, entre nós, honraram o seu ministério por suas virtudes e saber, fazendo tão altamente sobressair o nome brasileiro na glória que difundem sobre a pátria, a igreja e a humanidade? Fecha aspas. Por certo que não. O clero francês, o maior instruído no mundo católico, deveria ser, para a desvairada parte do nosso, o tipo pelo qual ela modelasse a sua conduta. Não nos era preciso as brilhantes conferências do eloquente Lacordaire, as do persuasivo e piedoso Ravigan e de todos os outros que extasiam a alma do cristão, quando lhes fazem ouvir as edificantes verdades do Evangelho. Bastar-nos-ia que todos os nossos padres dessem-nos o espetáculo da piedade e a verdadeira dedicação com que aqueles dignos prelados procuram edificar o povo e inocular na mocidade os princípios sólidos e fecundos de nossa santa fé. Nota da edição sobre Lacordaire. Henri Lacordaire, 1802, morte em 1861, frade dominicano. Notabilizou-se como orador sacro, sobretudo pelos sermões pregados na igreja de Notre-Dame de Paris entre 1835 e 1836. Foi membro da Academia Francesa. Nota da edição sobre Ravigan. Gustave Xavier Delacroix de Ravigan, 1795, morte em 1858, sacerdote jesuíta. Foi o substituto do padre Lacordaire como pregador em Notre-Dame. Fim da nota da edição. Mas temos já assaz indicado as causas primárias que retardam o conveniente desenvolvimento da educação e dos progressos intelectuais de nossas mulheres civilizadas. Cumpramos agora uma santa missão, consagrando algumas páginas àquelas que, tendo inegável direito às graças dos usurpadores de seu território, foram e são ainda em geral tratadas por eles com o mais rude desprezo. Falamos das que chamam caboclas, dessa interessante e infeliz porção da humanidade que se tem de mais em mais estranhado em nossas florestas, ou vive aqui e ali decimada, em mesquinhas e desorganizadas aldeias. Nota da edição sobre decimada. O texto original registra disseminada, num evidente lapso de revisão. Fim da nota da edição.